bom dia, meus amados seres de luz. Uma excelente quinta-feira para vocês. Quintou, bem-vindo a maio e bem-vindo ao programa Ocorre comigo, Rose Rosendo, na rádio número 1 das mulheres, exatamente 4 de maio de 2023, às 10h04 da manhã. Quero começar dizendo para você que às vezes tem vontade de desistir. Rapaz, não desiste não. Você já chegou até aqui. Você caminhou até aqui. Só você sabe a dor e a delícia de ter chegado onde você chegou. As dificuldades, os obstáculos que você superou. Portanto, não desiste. Você tem duas escolhas. Ou desiste ou segue em frente. As duas não vai poder ser. E você só vai saber se vai dar certo se você tentar. Portanto, cabeça erguida, bola para frente, segue em frente, porque, como eu sempre digo aqui, empreender não é fácil. A gente não romantiza o empreendedorismo, mas é bom empreender. E hoje, Rose, vai rolar o quê nesse programa? Quem é que você está trazendo para a gente aqui hoje? Pois é, hoje tem muita coisa boa aqui no nosso programa. A gente vai trazer para vocês hoje um tema muito importante, que eu acho fundamental para toda empreendedora, liderança feminina. Tem muitas mulheres aí ouvindo o nosso programa? Manda um WhatsApp para a gente aqui para a rádio, 319-308-5976, 319-835-319-8... Ai, agora deu um branco aqui no número do rádio, acabei de falar, mas eu quero que vocês foquem aí. Manda um WhatsApp para a gente, 319-308-5976, agora saiu, certo? Quero saber se tem liderança por aí, se tem empreendedoras. Hoje a gente vai ter aqui o Corre da Semana e tem o Corre que a gente vai conhecer hoje no quadro Qual é o Seu Corre, da Tayane Almeida. A gente vai conhecer o corre dela e vai bater um papo sobre liderança feminina. E ainda na mentoria financeira, hoje eu vou falar como garantir o capital de giro para a sua empresa. Portanto, fica ligadinho com a gente, cola aqui no programa. Você que já está chegando aí dos 4 cantos do mundo, porque o Corre, você sabe, né? O Corre está correndo o mundo. Para você que já chegou aí de Chicago, Estados Unidos, Toronto, no Canadá, você de Nova York, Estados Unidos, de Taperoá, Bahia, a minha cidadezinha, terra natal. Um grande abraço aí para todos os taperoenses, para minha família aí em Taperoá. Você de Baviera, na Argentina também, ou na Alemanha, aqui ligadinho com a gente. Você também de Lyons, aí em Chicago, Estados Unidos. São Carlos, São Paulo, São Paulo, São Paulo. João Pessoa, todo mundo aqui já ligadinho no Corre. Rafaela, Santa Fé aí na Argentina. Você de Montreal, aí no Califórnia, Estados Unidos também. E você aí de São Francisco do Conde, Salvador, Bahia, a galera aí também de Buffalo, nos Estados Unidos, todo mundo aqui ligado com a gente, muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa. A gente vai aqui bater esse papo hoje sobre liderança feminina. E eu quero saber, você que está aí nos ouvindo do outro lado, aí nos 4 cantos do mundo, nos 4 cantos do nosso amado Brasil, você se reconhece liderança? Como é que está a sua autoliderança? Você lidera você mesmo? E a gente vai bater esse papo hoje aqui com a Tayane. Ela vai contar para a gente qual é o corre dela. Tudo isso aqui no nosso programa hoje. E você que está chegando aqui agora, fica ligadinho no nosso programa. Você que ainda não conhece o canal lá da Rádio na Voz Delas, acessa lá no YouTube, Rádio na Voz Delas, que tem os nossos programas anteriores. Se você perdeu algum programa, vai lá, assiste, deixa seu comentário, certo? Deixa seu like, ajuda essa rádio chegar a mais mulheres. É a gente dando voz a outras mulheres, porque, afinal de contas, a Rádio na Voz Delas é a rádio das mulheres e também dos homens, né? Porque nós temos muitos companheiros aqui que ouvem o nosso programa, que participam, e você também pode participar do nosso programa, como eu sempre digo, ok? Então, fica ligadinho com a gente, não sai daí, porque eu volto já já com o Corre da Semana. Estamos de volta com o Corre da Semana, trazendo informações atualizadas sobre a economia para você aí, ouvintes do Corre. E a gente começa, como sempre, dando a cotação do dólar para você aí que espera essa cotação, para saber como é que está aí a posicionamento do mercado com relação aos juros. E aí estamos seguindo aí dias consecutivos de baixa do dólar.
e o dólar americano opera em baixa, né, com investimentos aí e juros aí para quem é investidor. Esse é o momento aí, mesmo diante do posicionamento aí do Copan, né, que o comitê monetário, né, político aí monetário, que trata da questão do juro, estabelece a Selic do nosso país. Ele manteve aí a Selic em 13,75, mas mesmo assim o dólar comercial opera hoje a R$ 4,99, ou seja, pela primeira vez aí abaixo aí, ontem e hoje abaixo de R$ 5. Ok? Então aí é uma boa notícia aí para quem compra mercadoria em dólar, né? Para quem faz aí transações em dólar, é um bom momento aí de investimento, ok? E também no dia 1º de maio teve um aumento do salário mínimo. Tinha muita gente aí na expectativa, né, do aumento do salário mínimo. E na última segunda-feira, dia 1º, o salário mínimo brasileiro passou para o piso de R$ 1.320. Consequentemente, também aumenta algumas coisitas. Principalmente para você aí que é microempreendedor. Com o aumento do salário mínimo, aumentou também o seu DAS-MEI. O seu DAS lá que você paga, né, o impostozinho do MEI, passou de R$ 65,10 para R$ 66, porque ele calculado, né, na verdade, aí, a partir do salário mínimo, ou seja, com o aumento do salário mínimo também precisou fazer esse ajuste aí. Então, no caso dos caminhoneiros, que também é uma outra alíquota maior, esse valor do DAS mudou de R$ 156,24 para R$ 158,40, né? Então, houve aí esse ajuste. Esse valor aí, desse ajuste, você vai perceber no seu boletozinho do DAS do dia 20 de junho. Agora, 20 de maio, você ainda vai pagar, você que é microempreendedor, MEI, ainda vai pagar o valor do DAS anterior, com base no salário mínimo de R$ 1.032. Mas em junho já vai vir aí com esse aumento, então aí já fica preparado aí, porque teve esse aumento, e é hora também aí de você colocar aí esse valor nos seus custos, né? A gente fala muito, muito sobre isso aqui, que o MEI ele não pode esquecer de colocar aí, né, nem de pagar e nem de agregar nos seus custos aí, nos valor na hora da sua precificação, o valor do seu DAS, ok? Também tem aí você aí que é contribuinte do imposto de renda. Já fez a sua declaração? Pois é, falta menos de um mês. O prazo para envio da declaração do imposto de renda vai até 31 de maio. Ou seja, esse ano o governo deu 2 meses aí, né? Que geralmente são 30 dias e aí depois prorroga. Ele já deu prorrogado. Não fique esperando o governo prorrogar, ele vai prorrogar para junho. Não vai, não. Fica atento. Então, esse é o prazo até 31 de maio e a Receita fez o balanço no final do mês, né? Dia 1º de maio, ela apresentou o balanço que menos da metade já tinha enviado a declaração de imposto de renda, certo? Ainda falta muita gente aí, mais de 20 milhões de pessoas ainda não declararam aí o seu imposto de renda. Então, é importante aí que você, que é contribuinte, que está obrigado a enviar a declaração de imposto de renda, fique atento aí aos prazos e não perca, porque senão você vai pagar multa, ok? E eu falei no início, quando eu estava falando do dólar, eu falei sobre a questão da taxa Selic, né? E exatamente o Copan, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, ele se reúne e avalia, né, aí qual é a taxa de Selic. E a taxa Selic ela é fundamental para que sejam estabelecidas as taxas de juros no nosso país. Então, e ela divulgou recentemente a sua decisão em manter aí a taxa de juros em 13,75%, certo? E aí mantendo aí essa taxa básica de juros na nossa economia. E o que acontece quando esse juros está alto? Os juros a 13,75 ao ano é o mesmo valor aí fixado aí nos últimos 7 meses, né? Desde agosto de 2022, ele vem aí mantendo essa taxa aí. E pela última vez que a Selic ela deu um pouco maior do que isso, foi em outubro de 2016, que ela chegou aí a 14%. E a taxa Selic, ela é utilizada como base
para muitos contratos. Contrato de locação, os juros de cartão de crédito. Então, a taxa Selic é uma taxa monetária importantíssima para estabelecer as taxas de juros e a inflação. É uma forma também que o Banco Central utiliza para controlar a inflação. E a gente sabe que também houve uma pressão aí do governo, né, para que o Banco Central pudesse dar uma taxa Selic menor, mas mesmo com essa pressão do governo, a taxa Selic aí foi fixada em 13,75%, ok? Então aí, muito cuidado você aí que entra no cheque especial, que entra no cartão de crédito, então, cuidado aí, porque esses juros, eles são pautados na Selic, ok? Então, fiquem aí ligadinhos e ligadinhas com a gente. Você que está aqui, das diferentes cidades, você aí de Contagem, Minas Gerais, tem aqui também a galera que está chegando do Distrito Federal, Brasília, bem-vindos aqui com a gente. Você aí do Recife, Pernambuco, também aqui ligado com a gente. Obrigada pela companhia de vocês, aquele axé. Você de Tangará, da Serra, no Mato Grosso, também ligado com a gente. Você de Jugi aí, São Salvador, na Argentina, você também de Buenos Aires, Argentina, também aqui ligadinho com a gente. Você de Cariacica, Espírito Santo, também aqui ligado com a gente. Obrigado pela companhia de vocês. Não saiam daí, fiquem ligadinhos e ligadinhas com a gente, que no próximo bloco a gente vai conhecer o Corre. Pois é. Você também gostaria de vir aqui contar qual é o seu corre? Manda um WhatsApp para a gente, 319-308-5976. E no próximo bloco a gente vai conhecer o corre da Tayane Almeida. Fica ligadinho, não sai daí, que daqui a pouquinho ela vai contar qual é o seu corre. De volta, e esse é o quadro Qual é o seu corre? Onde nós recebemos convidadas para contar qual é o seu corre, o que elas estão fazendo no seu dia a dia, empreendendo. E quando a gente fala em empreender, não é só sobre o negócio, é empreender sobre sua carreira, empreender sobre sua vida, né? E hoje a nossa convidada é a Tayane Almeida. Bom dia, Tayane, bem-vinda. Oi, Rose, bom dia, obrigada pelo acolhimento, pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você. Mas felizes estamos nós em poder compartilhar com os nossos ouvintes qual é o seu corre. Então, na verdade, eu sou gestora do programa Sebrae Delas Salvador, que é o programa que apoia negócios liderados por mulheres na cidade de Salvador, que é a capital da Bahia, no Brasil, e também em mais 32 municípios aqui da região. Salvador é a maior cidade aqui do município, né, capital, e também sou analista do Sebrae, né, especialista em pequenos negócios, há praticamente 13 anos, né, faço 13 anos daqui a pouquinho, esse ano ainda. Legal. Então, você empreende com negócios de mulheres. Exatamente. Na verdade, a minha carreira no Sebrae iniciou por meio de uma seleção pública, e aí é que eu fui descobrir o que é de fato empreendedorismo, qual é o trabalho dessa instituição, a importância dela, né, a forma como os pequenos negócios dominam aí o nosso país e movimentam a nossa economia, faz os nossos territórios crescerem. E aí eu me apaixonei, né, pela missão do Sebrae e trouxe para mim como missão também, sendo que como mulher, eu sou uma mulher negra, periférica, e eu trouxe também para essa questão da diversidade. Então, é muito perceptível aqui na cidade o quanto a gente tem de mulheres empreendedoras. Na verdade, no Brasil, nós já somos praticamente 50% de mulheres liderando negócios. Então, é muito importante, né, que dentro desse contexto social que a gente vive, com machismo, patriarcado, que esses negócios tenham algum apoio extra, né? Como você disse no início do programa, empreender é difícil para todo mundo, mas, infelizmente, as mulheres encontram mais travas no mercado para essa atividade. E nesse seu anos de experiência, né, fazendo esse trabalho, o que você acha que dificulta ainda mais, né, essa inserção das mulheres no mundo do negócio e a permanência delas? Então, de fato, as mulheres permanecem menos no mercado quando se trata de empreendedorismo, né? Existem pesquisas aí do GEM, do próprio Sebrae, do Banco Central do Brasil, que afirmam que as mulheres são mais escolarizadas, que as mulheres abrem mais negócios, que as mulheres são mais adimplentes, mas elas ainda permanecem menos no mercado, né? São as empresas que fecham mais rapidamente. E eu acredito que isso se deva, de fato, a esse contexto social, né?
As mulheres têm dificuldade de encontrar esse apoio na própria família, né? Os pais, o marido, os filhos, o círculo em que ela vive, não vê esse potencial empreendedor na mulher. Então, é necessário ter uma carga maior de persistência para se manter no mercado e na gestão do seu negócio. As mulheres já são mais escolarizadas, estão mais preocupadas com capacitação, e essa questão da gestão empresarial é importantíssima, né? Preparar o gestor para que ele consiga superar as adversidades, porque, como você também já disse hoje, a gente não romantiza o empreendedorismo, não é fácil. A gente não, ninguém vai vir aqui dizer que vai empreender, que é super simples. Os problemas vão... o seu carro, o seu apartamento, que você vai ter sucesso do empreendedorismo, você vai ganhar milhões daqui a alguns meses. Não existe isso no empreendedorismo. Não necessariamente, né? Muito parte do esforço e da preparação que você vai ter, mas as adversidades vão vir, os desafios vão vir. Mas quanto mais preparado você estiver, maior é a sua chance, né, de se manter no mercado. Então, Tayane, pelo que você está trazendo, então, é muito mais forte nas mulheres essa questão do apoio, da rede de apoio dela no empreender, do que os processos de gestão? Então, por as mulheres serem mais escolarizadas e mais preparadas, elas não têm, não seria a questão da gestão a pior parte. Eu acho que essa questão social é o que impacta mais na manutenção desses negócios. E a rede de apoio acaba sendo um fator, digamos assim, um fator muito forte, né? As mulheres acabam desistindo devido às pressões sociais. E aí, dentro dos eventos para mulheres empreendedoras, a gente encontra, né, essas formações de redes. Aqui em Salvador, por exemplo, a gente tem muitas e muitas e muitas, dezenas de redes de mulheres, porque é onde elas conseguem encontrar mulheres que têm as mesmas dores que elas, o apoio que ela pode não encontrar na sua comunidade, na sua família, ela consegue encontrar dentro de grupos com outras mulheres que também são empreendedoras empresárias. Então, por isso que é tão importante, né, estar sempre dentro de uma rede, estar sempre buscando se conectar, né, a palavra do momento hoje é o network, né, Então é muito importante você estar junto com outras pessoas, não só mulheres, que consigam te apoiar de alguma forma, né, ser parceiros, trazer alguma vantagem estratégica para o seu negócio. Então, eu acredito que sim, que essa trava, né, essa situação dos negócios liderados por mulheres fecharem mais cedo, se manterem menos no mercado, é por conta desse contexto social, e a questão da rede de apoio tem um peso grande nisso. E assim, a gente percebeu, eu percebi muito na pandemia, né? Eu transito aí no meio do empreendedorismo há mais de 20 anos, e na pandemia houve um boom de mulheres empreendendo, né? E nos últimos anos também, né? E aí o que eu tenho percebido muito? Que as mulheres vão para o empreendedorismo depois de uma gestação. Você tem observado isso, né, durante esses seus anos de Sebrae? Porque, assim, muitas pessoas que eu conheço, que bate papo, não, assim, é uma forma de tentar alinhar um sucesso profissional, um negócio, a autonomia econômica com o cuidar dos filhos, né? Como é que você tem visto isso e como é que o Sebrae tem trabalhado com isso? O delas, então, na verdade, o programa. Isso. Na verdade, as mulheres, elas, quando começam a empreender, nunca é só para ela, né? Não só pelos filhos, as mulheres têm essa carga social mais pesada. Então, normalmente, claro que a gente tem aí raras exceções, mas normalmente a demanda com os filhos fica mais nas costas da mulher, com os pais idosos, com alguém doente na família, sempre tem uma mulher ali que se propõe a cuidar. Então, o Sebrae, inclusive, fez uma pesquisa em 2022, justamente para verificar essas questões socioculturais e econômicas que levam as mulheres a encontrarem mais barreiras, né, dentro do mercado. E isso ficou claro que a forma de iniciar os negócios é diferente para a mulher e para os homens, né? Os homens as mulheres costumam ser mais preocupadas com aspectos internos, né, como o sustento, a sobrevivência, a independência financeira, a autonomia. Já os homens buscam empreendedorismo quando estão desempregados, ou por salários melhores, ou por falta de perspectiva no mercado, né? Os homens entendem que eles merecem o melhor e eles podem ter o melhor e eles vão em busca disso, muitas vezes no empreendedorismo, quando não conseguem no mercado comum. E as mulheres estão sempre ali com aquela carga social do cuidar. E isso está nessa pesquisa, ficou bem claro isso nessa pesquisa, o que não é uma coisa negativa, né, porque isso também torna as mulheres mais preocupadas com essa questão social,
né, em ajudar outras pessoas. As mulheres não caminham sozinhas, né? Normalmente as mulheres sempre, uma mulher crescendo, está sempre trazendo outras pessoas. Então, elas têm muito impacto ali dentro daquela comunidade, quando elas começam a se desenvolver. E esse impacto também ele vai reverberar nos objetivos do milênio, né, que a ONU traz. Então, as empresas, quando estão lideradas por mulheres, elas tendem a atender mais, né, às ODS, né? Então, assim, a gente percebe muito esse olhar da mulher para o entorno, para o social, para essa economia do ganha-ganha, né? Então, as mulheres se conectam muito entre si nessa política do ganha-ganha, né? Eu percebo muito isso nas redes que eu participo aqui, todas elas, a gente vai ter um encontro agora dia 13, né, que é da Câmara de Mulheres Empresárias, dia 13 de maio, e que vai envolver várias mulheres, que envolve várias redes de mulheres, que é o que a gente chama do ecossistema do empreendedorismo. E o ecossistema do empreendedorismo em Salvador, ele vem crescendo muito, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco desse olhar, desse ecossistema, e a gente vai fazer um comercial para a gente voltar falando sobre liderança, e depois eu gostaria que você falasse um pouco no próximo programa, dos projetos delas e como essas mulheres que estão empreendendo, elas podem acessar. Mas fala aí um pouquinho para a gente dessa questão do ecossistema do empreendedorismo feminino em Salvador. Você falou um pouco, mas é um pouco mais amplo. Então, como eu disse, eu assumi a gestão do Sebrae de Salvador no início de 2021. E aí eu tomei um desafio da susto. pandemia. Isso. E aí eu tomei um susto, porque eu não esperava que as mulheres aqui em Salvador se movimentassem tanto. Eu passei 5 anos também fazendo gestão de outros projetos no interior da Bahia, e aí assumindo o Sebrae de Salvador, eu vejo a quantidade de redes de mulheres, então é um ecossistema muito amplo, né, o ecossistema do empreendedorismo feminino aqui na região de Salvador. E às vezes eu acho que existe um excesso, porque agora eu acho que a gente está num esforço, tanto a Câmara da Mulher Empresária, quanto as redes maiores de mulheres, existe um esforço de unir todas essas redes, porque, na verdade, o objetivo de todas é o mesmo, então a gente quer chegar no mesmo lugar. Então, por isso, esses eventos que tentam reunir essas redes diversas. Eu mesmo tenho parceiras em, sei lá, uma dezena de redes aqui, e sempre tentando acolher todas as outras redes que buscam o apoio do Sebrae dentro do programa Sebrae Delas. A gente tem feito uma série de eventos justamente com esse objetivo. Todos os nossos eventos, né, a gente tem eventos bem específicos falando sobre gestão financeira, formação de preço, planejamento, estabelecimento de metas, mas a gente tem sempre nos eventos de mulheres, mesmo que ele tenha um tema bem específico, a gente sempre tenta ter aquele momento para o network, né, para que todas as redes se conheçam, para que as mulheres tentem parcerizar entre si, independente da rede que faz parte, porque, como eu falei desde o início, eu acredito que esse contexto social, de falta de apoio dentro da rede que a mulher já nasce inserida, né, família, comunidade, tem um peso grande na manutenção dos seus negócios. Então, dentro desses eventos, é sempre importante a gente proliferar esse discurso de que as mulheres não são rivais e de que a gente pode se apoiar e que você pode fazer parte, inclusive, de mais de uma rede. Na busca desse apoio, né? Então, a intenção do Sebrae Delas hoje é apoiar todas essas redes, estar unida a todas essas redes. A gente não tenta, a gente tenta apoiar todas da melhor forma possível, né? Dentro do que o Sebrae pode fazer, né? Nem sempre a gente consegue fazer tudo que a gente quer, tanto por uma questão de recursos físicos, humanos, financeiros, né? Não dá para fazer tudo, mas a gente tenta dedicar os nossos esforços para o que vai trazer mais resultado, para que esse ecossistema se mantenha vivo e prosperante. A gente tem aí diversos eventos, para esse mês a gente vai ter também alguns eventos, e dentro desses eventos vocês podem seguir, né, as redes sociais do Sebrae Bahia, que é @Sebrae Bahia, @Sebrae Atende, e principalmente o @Sebrae Delas Bahia, onde a gente sempre divulga todos os eventos que a gente faz com foco em empreendedorismo feminino. Então, lá a gente tem conteúdos. Por exemplo, agora a gente está divulgando uma série de ferramentas chamada mulher.com para negócios liderados por mulheres, para que facilitar e ajudar na gestão empresarial desses negócios. Então, a gente tem muita coisa bacana, e seguindo essas redes sociais, você já consegue ter uma noção ampla do que a gente está fazendo e participar de tudo que a gente está trabalhando. Maravilha. Você já falou, né, um pouco no geral tudo, muito bacana, e é muito legal a gente poder perceber, de fato, esse esforço do Sebrae
de unir esse ecossistema de empreendedorismo, né? Não só o empreendedorismo feminino, que a gente percebe muito que a gente está na ponta vendo isso, mas também todo o ecossistema de empreendedorismo, né, na Bahia. O Sebrae tem buscado fazer esse elo, né, de ligação, de fortalecimento. E aí a gente vai dar um comercial e volta para a gente continuar esse papo. Então, fiquem ligadinhos e ligadinhas, não saiam daí, porque a gente volta já já, continuando esse papo sobre liderança feminina, sobre possibilidades de inserção, de conexão e, principalmente, do fortalecimento do ecossistema de empreendedorismo. Não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta aqui no quadro Qual é o Seu Corre? Nós estamos falando hoje sobre liderança feminina. E aí eu quero saudar você que está chegando aí com a gente de Feira de Santana, você de Leicester, na Irlanda, você de Santa Catarina e Caçador, um abraço para as mulheres da BPW de Caçador, também aí de Candeias, Bahia, Rio Grande do Sul aí, também ligado com a gente, Catu, Bahia, também ligado com a gente, Ilhéus, Bahia, galera da Bahia sempre coladinho aqui no Corre, obrigada aí pela companhia de vocês, de Manga, Minas Gerais, também aqui ligado com a gente, recebam aquele axé bem baianinho, aquele abraço bem gostoso para vocês e bem-vindos aqui no Corre, nós estamos falando sobre liderança e a nossa convidada hoje é a Tayane Almeida. Tayane, fala um pouquinho para a gente mais sobre o kitmulher.com, esse programa que você começou a falar, né, no bloco anterior, e como que as mulheres podem acessar, o que é que ele traz, o que é que ele vai contribuir para essa liderança feminina. Então, o kitmulher.com é um kit de ferramentas que você pode acessar a partir de um link. Esse link está lá no Instagram do @sabradelasbahia, e é um kit de ferramentas que pode ajudar na gestão e no controle do seu negócio. E esse kit ele foi montado especialmente para negócios liderados por mulheres. Então, no @sabradelasbahia, vocês podem seguir e lá acessar o link que está na bio. Esse kit ele vai trazer desde planejamento, vendas, né? Finanças também, controles financeiros, ferramentas para você conseguir modelar o seu negócio dentro de um planejamento. Então, dentro das diversas áreas da gestão empresarial, você encontra aí ferramentas para apoiar esse negócio. Maravilha. E também você falou um pouco que vai ter vários eventos, né? Então, fala um pouquinho desses eventos, né? Para que a gente possa divulgar esses eventos, para que as mulheres possam participar, porque o programa ele vai ao vivo hoje na rádio, né? Que as pessoas estão aí ouvindo tanto pelo site quanto pela Radionet ou app da rádio, mas depois ele também vai para o canal do YouTube da rádio, e aí as pessoas vão acessando, e é a forma também da gente estar divulgando esses eventos. Agora no mês de maio, a gente já realizou um evento ontem na agência do Sebrae Center Lapa sobre liderança feminina. No dia 7 de maio, a gente está com uma proposta de capilarizar o Sebrae Delas Salvador para as cidades menores. Ano passado a gente fez muitos eventos, mais de 50 eventos, mas muito focado aqui na cidade de Salvador. E agora a gente está tentando capilarizar para os municípios menores. Então, no domingo, a gente vai ter o evento Mulheres Potentes do Agro, na cidade de Acajutiba, que é aqui na região metropolitana de Salvador, para mulheres do agronegócio. A gente também tem no dia 25 de maio o Mulheres Potentes de Alagoinhas, para mães empreendedoras da cidade de Alagoinhas. E a gente vai ter aqui em Salvador, na agência Costa Azul do Sebrae, a Feirinha de Mães Empreendedoras, no dia 31 de maio, das 13 às 21 horas. Para todos esses eventos, vocês podem pegar o link de inscrição nas nossas redes sociais. Pronto. Que é o Sebrae Bahia, não é isso? A gente tem @Sebrae Bahia, @Sebrae Atende e @Sebrae Delas Bahia. Maravilha. Tayane, quero muito agradecer, né, a sua participação, deixar as portas do programa sempre abertas para quando você quiser voltar. E eu queria que você desse as suas considerações finais e algumas dicas, né, para essas mulheres lideranças, para elas conquistarem aí que as pessoas buscam o empreendedorismo, né, como uma forma de alcançar a realização pessoal, né, o sucesso, a prosperidade. E como que essa liderança feminina ela pode ser esse viés, né, impulsionador dessas conquistas, né? Então, algumas dicas para que as mulheres possam alcançar esse resultado desejado. Então, primeiro eu gostaria de dizer que liderar não se resume a mandar em outras pessoas. Na verdade, o primeiro
o primeiro passo para ser uma líder é ser líder de si mesma, entendeu? O autoconhecimento é extremamente importante. A partir dele, você vai conhecer os seus pontos fortes, que é o que você tem aí de potência no seu perfil, para poder você expandir, para poder você divulgar para o mundo e para poder você aproveitar, né, o que é que você tem de fortaleza para poder, digamos assim, superar o seu negócio, levar ele para outro nível. E você também, com o autoconhecimento, você também vai conhecer os seus pontos fracos, que é a partir daí que você vai saber o que é que você precisa melhorar, o que é que você precisa superar, né? E aí a gente tem diversas formas de realizar isso, com capacitações, não só o Sebrae, né? O Sebrae e outras instituições, a gente tem livros, a gente tem muita coisa que pode apoiar a gente nesse autoconhecimento e para melhorar esses pontos fracos. A segunda dica é a inteligência emocional. Como eu disse, hoje a mulher tem uma sobrecarga, hoje não, né? Não só hoje, a gente tem até melhorado bastante isso, mas a mulher dentro da sociedade tem um papel que gera uma sobrecarga dentro dos cuidados com outras pessoas, né? Com a casa, com os filhos, com os pais, com os amigos. Então, é necessário também você buscar, né, opções para encontrar esse equilíbrio emocional, para que essa sobrecarga não mexa tanto com a sua saúde mental. Então, uma atividade física, uma alimentação mais equilibrada, fazer terapia, ter aquele seu momento de leitura, fazer uma atividade que você gosta, que te relaxa, seja da melhor forma, né? Cada uma vai ter um perfil e vai encontrar o seu momento ali de relaxamento, para manter esse equilíbrio dentro da vida empreendedora. Dentro de uma liderança também é importante você estar aberta, né? Saber receber feedbacks, saber ouvir. É muito importante você prestar atenção no que as pessoas estão dizendo. Nem sempre o que as pessoas estão dizendo é de fato sobre você, às vezes é sobre ela, mas é importante estar atento para saber se aquilo é sobre você, se é possível melhorar, se tem como mudar, se tem como equilibrar melhor aquele ponto que está ali incomodando outra pessoa, sejam seus liderados, sejam seus parceiros. E uma dica super importante, né? Seja gentil. A gente nunca sabe o que as pessoas estão passando. Então, de repente, aquele seu liderado está ali com um problema e, às vezes, o que ele não está entregando da forma correta é porque ele precisa de uma escuta, de algum apoio. Então, do mesmo jeito que a gente, como mulher empreendedora, precisa de escuta, os nossos parceiros, os nossos colaboradores, os nossos liderados podem estar precisando também. Então, ser gentil é de graça e faz parte também da atividade empreendedora, principalmente dentro, né, do ecossistema do empreendedorismo feminino. Eu agradeço aqui o convite, fiquei muito feliz com minha participação e sempre que o programa estiver aberto, o Sebrae Delas Salvador está disponível para participar. O programa está sempre aberto. Rose, eu tenho um tema importante para tratar delas no Sebrae. As portas estão sempre abertas, porque esse é um canal, né, para dar voz às mulheres, para a gente poder potencializar outras mulheres, porque a gente sabe que a maioria dos empreendedores brasileiros, principalmente também as mulheres, começam a empreender por necessidade, né? Nós, mulheres negras, as nossas ancestrais foram as primeiras empreendedoras desse país, empreendendo por necessidade, e ainda hoje a gente ainda empreende por necessidade, mas o nosso compromisso, né, a gente que já está aqui na ponta, é poder auxiliar outras mulheres a empreenderem por oportunidade, né? E o Sebrae Delas faz isso, o Sebrae faz isso, toda essa rede de ecossistema que a Tayane falou aqui, busca esse objetivo, potencializar você, ouvinte que está aí do outro lado, a empreender por oportunidade, e é possível sim você se tornar uma empreendedora por oportunidade. O espaço está sempre aberto, muito obrigada por você ter vindo, e volte quando sentir necessidade, é só chamar, Rose, tem um espaço aí, 1 minuto, 2 minutos, a gente abre sempre um espaço aqui para vocês, para o Sebrae, tá bom? Forte abraço. Rose, e parabéns pelo seu trabalho também. Obrigada. Meninas, não saiam daí, meninos, que eu volto já já com a mentoria financeira. E na mentoria financeira de hoje eu vou falar sobre garantir o capital de giro para sua empresa. Pois é, não adianta você não pensar no capital de giro. Quem não pensou aí antecipadamente do Dia das Mães, não vai ter produto agora para vender no Dia das Mães. E o capital de giro vai te ajudar nisso. Então, vou tratar sobre isso no nosso próximo bloco, aí na nossa mentoria. Não sai daí que eu volto já já. Estamos de volta com a mentoria financeira. E aí, gostaram do papo com a Tayane Almeida? Pois é, liderança feminina é essencial. E ela deu várias dicas, né? Começando pela autoliderança. E falar em processo de liderança,
todo empreendedor, ele precisa pensar no seu capital de giro. E muitas vezes a gente ouve assim no popular, diz assim, a empresa fechou porque quebrou a guia. Né? A gente vê muito isso no microempreendedor, aquela galera que está ali no dia a dia, o vendedor ambulante, a guia quebrou. E a guia quebra. O que é a tal da guia quebrou? É exatamente você perder o capital de giro. E como é que a gente pode garantir capital de giro para o nosso negócio, para o nosso empreendimento, aí para a nossa empresa? Primeira coisa, você precisa pensar na questão das atividades. Porque o capital de giro, ele serve para isso. Ele é fundamental para a manutenção das atividades da empresa, permitindo que ela possa quitar obrigações, investimento, proporcionar melhoria no seu negócio, né? Evitar a escassez de recurso financeiro, onde fica ocioso. É importante você pensar no seu planejamento. Primeira coisa para garantir o seu capital de giro é planejamento financeiro. Pensar na saúde financeira do seu negócio. E aí é importante o seu fluxo de caixa. Pois é, fluxo de caixa é essencial para você perceber a sazonalidade das suas vendas, do seu negócio, para você perceber aí aonde você precisa cortar gastos, para você ver as metas financeiras. O seu fluxo de caixa vai te ajudar. E aí eu fiz o meu planejamento financeiro, eu sei quais são os meus custos fixos, meus custos variáveis. Eu preciso buscar agora, sabe? Eu já sei quanto que eu preciso, né, financeiramente, para manter a saúde da minha empresa, a saúde financeira da minha empresa em dias, né? E aí agora eu vou pensar em linhas de crédito. Porque muitas vezes a pessoa assim, eu estou precisando de crédito. Você precisa de quanto? A pessoa dá um chute de quanto está precisando, mas na verdade ela não fez uma análise detalhada do que realmente ela precisa para o seu empreendimento, para ela tocar o seu negócio e ter um capital de giro, mantendo a saúde financeira da sua empresa. Então, fez o planejamento, eu sei quanto é que eu preciso, agora eu vou buscar a linha de crédito, porque quando eu faço esse planejamento, quando eu sei o que eu preciso, eu vou ser cirúrgica na hora de buscar o meu financiamento. Eu não vou pegar um valor maior para pagar juros maiores, eu vou pegar exatamente o que de fato eu preciso para manter a minha empresa funcionando e com saúde financeira. E aí as linhas de crédito, a gente tem várias linhas de crédito aí voltada para o microempreendedor, para o MEI. E aí você vai buscar principalmente linhas de crédito que estão associadas ao Programa Nacional de Microempreendedores, né? Que é o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, que é o PNMPO, que aí podem gerar empréstimo de até R$21 mil, né, esse programa, que é o Programa de Geração de Emprego e Renda, tem o projeto, então tem vários programas, tanto em bancos públicos, bancos privados. Eu sempre recomendo os bancos públicos, porque a linha de juros é menor. Busque analisar, ver qual é a linha de crédito que tem os juros menor, que tem uma carência maior, né, que vai te dar a possibilidade de você ter uma carência maior para poder aumentar aí o seu fluxo de caixa, a sua saúde financeira, para começar a pagar esse financiamento com juros menores, ok? Então, isso vai te ajudar aí a elevar o seu capital de giro. E uma coisa muito importante que não pode faltar é o gerenciamento do seu estoque. Poxa, não adianta eu fazer um bom planejamento, saber quais são os meus custos fixos, meus custos variáveis, o que é que eu preciso para poder manter a saúde financeira do meu negócio, se aí simplesmente eu compro de forma exagerada e eu não controlo esse estoque. A falta de controle do seu estoque vai te ocasionar prejuízos. Porque você pode ter produtos vencidos no seu estoque, você vai ter produtos muito tempo parados, sem a rotatividade de venda. Então, gerenciar o seu estoque é essencial. Então, essas foram as 4 dicas para você aí fazer a gestão do seu capital de giro, que você possa garantir aí capital de giro para a sua empresa. É você fazer um bom planejamento, você buscar linhas de crédito com juros menores e com carências maiores, e você gerenciar o seu estoque, ok? Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Eu quero muito agradecer a
cada um e a cada uma de vocês que está aí ligadinho com a gente, das diferentes cidades do nosso país, você de União da Vitória, no Paraná, Santa Catarina, Santa Cecília, em Santa Catarina, de Canoas, no Rio Grande do Sul. Quero mandar aquele abraço bem caloroso para todos vocês que estiveram comigo durante toda essa manhã aqui, ouvindo o nosso programa, que ouviu a nossa convidada, a Tayane Almeida, que falou para a gente sobre liderança feminina. Quero muito agradecer a Tayane pela participação dela, agradecer aí a Carlinha aqui da rádio, que está operando a rádio aqui, para que esse programa chegue até você com a qualidade que chega. Então, muito obrigada a todos vocês que fazem o corre acontecer. Eu sou simplesmente o instrumento, né, para que a informação chegue até vocês, mas sem vocês aí do outro lado, sem esses ouvintes, sem todas essas cidades que estão aí me ouvindo, não seria possível estar aqui. Muito obrigada a todos vocês, gratidão ao grande arquiteto do universo pela oportunidade de levar informação e conhecimento a várias pessoas e agora no mundo inteiro. Muito obrigada, fiquem com Deus, coloca o celular para despertar, que a gente tem um compromisso toda quinta-feira às 10 horas aqui na rádio, na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Forte abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima quinta.